Oi, gente, deixa eu só posicionar a câmera. Show de bola! Mais um dia, mais uma quarta-feira e como você sabe, hoje é dia de estudo bíblico. Então, dando sequência ao nosso estudo, ao nosso momento de reflexão, com o nosso livro de Mateus. Hoje eu sigo com o capítulo 3. Eu estava lendo ele, dando umas destacadas, né? O capítulo 3 ele é reconhecido pelo seu fato do ministério de João Batista. Ele é dividido em 3 pedaços, para você ter noção. São 17 versículos, divididos em três partes, 3 arcos, né? A primeira delas é dada como uma pregação de João Batista, que é como a forma como ele pregava, como ele era, né? E a forma de agir dele, que está situado nos versículos de 1 a 10. E eu não vou ler eles, vou deixar a referência todos, do texto inteiro embaixo, tá bom? Para que vocês possam acompanhar depois. E vamos deixar esse arco como o primeiro arco. A segunda parte, que é o testemunho dele, né, de João Batista acerca de Cristo, que isso vai estar relatado nos versículos 11 e 12. Vamos chamar esse de arco 2. E o terceiro, que é o batismo de Jesus, que está nos versículos 13 até o 17, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, um ponto muito interessante que desde o primeiro que a gente já pode colocar aqui. João Batista, para todos os efeitos, não era o nome de João. O nome dele não era João Batista, mas sim João. Tá? Para você entender, o nome João em hebraico ele significa Deus teve misericórdia, que faz uma correlação com o que aconteceu com o nascimento dele. Entende? Ele teve misericórdia não de João, mas de seus pais. E Batista vem da vocação que ele tinha, o fato de ele pregar e batizar as pessoas. O versículo 2, né, a gente já começa com as anotações. No versículo 2, o João ele já preparava, né, ele já pregava sobre a cultura do reino de Deus de descer os céus. Aquilo que nós oramos tanto sobre avivamento, de trazer os céus de volta, né, de instauração do reino de Deus sobre a terra, João já pregava isso desde aquela época. A soberania de Deus, a soberania do reino dele, né, e a soberania dele sobre nossas vidas. Isso já era algo que João pregava desde lá no começo. Aí, nos versículos 7 e 8, João começa a trazer uma reflexão ao povo, porque muita gente, né, ele vai dizendo que conforme vai passando o tempo, as pessoas vão se aglomerando, e entre eles, povos que não aceitavam Deus, povos que eram pagãos, mas ainda assim vinham a conhecer a pregação de João Batista e eventualmente até mesmo se batizava, né? Então ele já começava a dar aquelas pedradas na galera, né, sobre esse falso moralismo, esse falso cristianismo, né, que já começava a se instaurar, sobre essas falsas pessoas que só apenas queriam ir pelo show ou pelos interesses, né? E no versículo 8 ele fala mais ainda sobre a questão de frutos de arrependimento, né? Para que você entenda melhor, fruto de arrependimento é algo que a gente pode ser conhecido como caráter transformado, que é muito parecido é bem próximo daquilo que os frutos do Espírito podem também transparecer. Uma boa referência que pode ser feita nessa questão de caráter transformado e essa pedrada que ele está dando na galera é até mesmo sobre Herodes, né, que era uma pessoa que comumente ia lá, né, recebia ele. A gente vai falar um pouco mais disso, se não estou errado, no livro de Lucas. Mas ele ia frequentemente lá, orava, recebia oração, recebia provavelmente o batismo, mas ele, pelo jeito, nunca nunca gerava o arrependimento genuíno. Ele não tinha mudança de caráter em si, ele continuava sendo o mesmo de sempre. Então, logo, ele nunca tinha gerado um arrependimento genuíno, ele nunca tinha, de fato, criado esse vínculo com Cristo, ele nunca tinha aceitado realmente que Deus era o Senhor e Salvador e que ele mudaria a sua vida. E daí então ele continua, né, do versículo 9 até o 11, sobre a questão sobre o juízo de Deus, né, com aqueles que não se arrependerem, né, que ele fala que ele vai lançar todos no fogo, né, que o machado já está posto à árvore, todo aquele que não der fruto vai ser lançado fora, né, e é algo que é muito usado comumente, né, para todos nós cristãos, que às vezes desejamos engajar tanto, queremos tanto fazer certas coisas, mas a gente quer fazer muito mais por aparência e não pelo fato de que nós somos chamados a esse serviço. E assim a gente finaliza esse primeiro arco. O segundo arco, né, que ele fala sobre a questão do batismo,
ele comenta, né, que ele batiza com água, mas virá outro que batiza com fogo, né, tal, que é um fogo purificador. A gente pode colocar essa imagem do fogo como o batismo no Espírito Santo. Nisso a gente pode fazer duas correlações, tá bom? A gente pode dividir esse pedaço em batismos nas águas e o batismo sobre o Espírito Santo, tá bom? Nesse momento eu quero agradecer ao pastor Eloy, que muito ministrou minha vida sobre batismo no Espírito Santo. Eu tinha uma noção muito pequena sobre isso, e se não fosse pelo encontro com Deus e aquilo que aquele homem me ensinou naquela tarde, minha mente explodiu de uma maneira maravilhosa. Então, pastor, Deus te abençoe, muito obrigado por tudo. Mas vamos lá. O batismo nas águas, basicamente, a gente pode colocar como um selo. É uma sacramentação, é algo que consolida a aliança que nós criamos com Deus. Nós abandonamos o velho homem, morremos para o mundo e nascemos para Deus, nascemos para com Cristo, né? É algo que ele acompanha o processo de salvação. Entendeu? O batismo não salva, o batismo nas águas não salva, mas é um processo que está caminhando correto, que caminha conjunto à salvação. O batismo pelo Espírito Santo, em contrapartida, não é algo que acontece exatamente se você for batizado. Entende? Eu já vi inúmeras experiências, eu mesmo sou prova viva disso. Eu já fui batizado pelo Espírito Santo antes mesmo, já tinha sido batizado pelo Espírito Santo antes mesmo de ser batizado sobre as águas. Entende? E assim, eu vou colocar o ponto de vista, aquilo que depois de muito estudo eu consegui relatar, consegui entender. A experiência do batismo pelo Espírito Santo é um agir sobrenatural de Deus, de algo muito íntimo. É algo muito nós e Deus. Ele ocorre de uma forma que o meio como ele age é muito único e muito pessoal de cada um. Existem inúmeros relatos, inúmeras formas de como pessoas agem em cima disso. Mas basicamente, como isso acontece? A partir do momento que nós saímos dessa atmosfera terrena, desse plano aqui físico, e nós nos conectamos a Deus de uma maneira tão íntima e tão profunda, o Espírito Santo toma o nosso corpo, o Espírito Santo toma o nosso agir, o nosso ser, de uma maneira tão intensa, tão poderosa, que nós mesmos não conseguimos nos conter. Então ele age conforme o seu proceder. Entende? E assim a gente consegue sacramentar, né? A gente consegue discernir essa noção entre batismo nas águas e batismo pelo Espírito Santo, ou batismo pelo fogo, tá bom? E finalizando, a gente chega no terceiro arco, que é o batismo de Jesus, né? Basicamente, um único adendo que eu achei uma curiosidade que eu achei muito legal, né? Que está situado entre os versículos 14 e 15, né? Onde Jesus chega até João Batista e pede para ser batizado. João Batista, ele sabia a noção da que ele fazia. Ele sabia, né, que no começo da passagem ele fala que foi sacramentado, que foi algo já proferido pelo profeta Isaías, que ele seria aquele que prepararia o caminho para o Messias. Entende? Então, pelo fato de ele saber que ele seria alguém que prepararia o caminho para o Messias, ele sabia da sua noção, né, da sua posição, né, entre ele e Jesus, entre ele e o Messias. Entende? E claro, acredito eu que isso assim, é um ponto de vista meu. Eu acredito que, de fato, pelo fato de ele mover muitas multidões, fazia muito tempo que o povo não tinha um agir tão grande assim. Então, acredito que ele podia sim ter muitas pessoas em volta dele, não pela palavra, não pela mensagem, mas sim pelo fato de ser quem ele era. Ou às vezes porque até mesmo para se promover, que até mesmo a noção de possíveis falsos messias que já aconteciam antes e provavelmente aconteceram depois também. Entende? Até o ministério de Jesus ser revelado, com certeza muitos outros falsos messias também já tiveram aparecido. Então ele sabia muito bem como que seria o proceder dele. Então nesse momento ele testa Jesus. Como ele pergunta, ele até chega e fala assim, mas você é maior que eu e eu tenho que batizar você? E assim Jesus ele responde dizendo assim, mas a gente precisa fazer conforme foi consolidado. Precisamos agir conforme já foi dito. Então Jesus faz uma referência às Escrituras, né, dizendo que ele prepararia o caminho, e nisso João Batista ele reconhece, né, ele consegue realmente entender que assim que Jesus era realmente o Messias, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Aqui a gente finaliza o texto em si.
Mas eu queria colocar um ponto muito bacana que eu gosto da imagem de João Batista. Cara, se a gente analisar a pessoa de João Batista e colocasse nos tempos contemporâneos, no dia de hoje, eu tenho certeza que eu e você não seríamos uma pessoa que nós estaríamos unidos com ele. Não, a imagem, a pregação, a mensagem de João Batista não é algo que nós ainda até hoje estamos preparados. João Batista era alguém fervoroso, firme, por mais que tenha muito pouca passagem sobre ele, muita pouca coisa que diga a respeito dele, mas dá de se entender que assim, só o fato do discurso dele mover tanta gente e fazer com que um rei, né, que a corte, melhor dizendo, matasse ele, cara, esse maluco ele não ia com massagem. E é algo que falta no nosso coração hoje em dia. Falta, de certo ponto, falta para nós como cristãos recebermos essa mensagem, ter maturidade em receber essa mensagem, que de fato nós erramos, nós precisamos nos arrepender, que nós somos falhos, omissos e nós somos impuros. Todo santo dia. E nós precisamos todo dia lembrar de fato dessa pregação de nos arrepender. E deixar de lado a ideia de que nós precisamos ser afagados, que precisamos de ter alguém que amasse nosso ego, que esteja sempre ali com a gente, abraçando. Ai, tô coitadinho e tal, não vou te pegar aqui. Cara, nem todo momento é para isso. Eu entendo que existem necessidades que a gente precisa de acompanhamento, situações que a gente precisa de acompanhamento, mas tem momentos que a gente precisa realmente, que assim como Deus, ele é justo e amoroso, então em certos momentos ele vai pesar a mão com a gente. Com toda certeza também, pregadores também têm todo o direito de fazer isso, porque afinal de contas eles são autoridades espirituais consolidadas pelo nosso próprio Deus. Então nós precisamos começar a aprender a deixar nossas vaidades de lado e receber mais aquilo que Deus tem para nós. Independente seja algo que vai machucar o nosso coração ou que vai de fato nos dar um ânimo a mais. Vamos começar a parar, né, de ser tipo de pessoa que só quer amaciar o nosso coração, o nosso ego. Cara, João Batista não seria alguém que hoje, no dia de hoje, a gente seguiria no Instagram. Não seria o tipo de pessoa hoje que moveria multidões, que encheria uma igreja. Por quê? Porque a mensagem dele não é para acalmar o coração de ninguém, mas é para fazer a gente entender que a gente precisa se arrepender e logo. Que Deus abençoe você, que você tenha uma quarta-feira abençoada e que nunca se esqueça. Deus está no controle de tudo sempre. Até amanhã com o Gui, até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Um beijão.